Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aguirre confirmado, novo técnico do Internacional e Paulo Paixão de volta. Essa é a novidade, hein? Os bastidores do negócio e por que afinal o uruguaio recusou o trabalho do Corinthians. Também descobri alguns detalhes sobre esse assunto, então chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Agora é oficial, Diego Aguirre está de volta ao Internacional depois de 6 temporadas. Ele sai em 2015, depois de ter sido campeão gaúcho, semifinalista da Libertadores e retorna em 2021. Fala, torcida colorada. Felicidad e orgulho de mais uma vez representar esta gloriosa camisa. Fui jogador e entrenador. Vivimos momentos felices. Fuimos campeones, ganhamos grandes jogos. Y ficou en mí ese sentimiento que esta historia debe continuar. Aquí estoy de volta para un lugar en que ya fui muy feliz. Eu tengo certeza que vamos a vivir momentos extraordinarios. Um forte abraço para todos. Força Inter. Eu recebi essa informação no começo da tarde, final da manhã, começo da tarde, de que o Aguirre tinha sido procurado, pelo menos, pela primeira vez, depois dos últimos dias em que se especulou o nome do uruguaio, no meio disso do português Marco Silva, a possibilidade do Lisca, que eu nunca acreditei, porque ele estava no mercado, então era muito simples o Lisca assumir o Inter e havia uma divergência muito grande interna para que o Lisca fosse o técnico do Inter. E o Diego Aguirre sempre foi o nome mais forte, assim. Até por feeling de repórter mesmo. Sempre imaginei que, pelos nomes à disposição, pelo que a direção pretendia, o Aguirre seria realmente o nome mais cotado. Porém, sempre o nome do Aguirre esbarrou na sua preparação física, por conta do Fernando Pinatares, o seu preparador, e por conta de uma ideia que se tem pelo estilo de jogo que o Aguirre gosta de implementar, de que o Inter acabou caindo fisicamente lá em 2015. Então a gente está falando disso 6 anos depois. Existia muita resistência ao nome do preparador do Aguirre. E o Aguirre em nenhum momento cogitou tratar a ida para o Inter ou para qualquer outro clube sem o seu preparador físico, sem o seu auxiliar. A comissão técnica, ela envolve um trabalho e ele jamais abriria a mão disso. O Inter, ao contratar o Aguirre, contrataria o Fernando Pinatares. E o que fez o Inter para tentar, digamos, amenizar a situação, inclusive com a opinião pública? Anunciou a volta de Paulo Paixão como coordenador da preparação física, ou seja, um cara, teoricamente, da comissão permanente do clube, superior ao Fernando Pinatares e com todo o cartaz que tem o Paulo Paixão. Se alguém tá chegando de Marte e não sabe quem é o Paulo Paixão, é o cara mais vencedor na história do futebol brasileiro na preparação física. Pentacampeão com a seleção brasileira e vencedor tanto no Grêmio quanto no Inter, além de outros clubes, né? No Inter, por exemplo, ele tinha uma história no Grêmio nos anos 90, no time do Filipão, e depois ele se torna campeão da Libertadores e do mundo pelo Inter em 2006, só para vocês terem uma ideia. Ele, inclusive, já assumiu cargos de coordenação quando o seu filho, que faleceu no acidente da Chape, o Anderson Paixão, assumia a preparação física de outras equipes. Inclusive no Grêmio isso aconteceu. E o Paulo Paixão, o último trabalho dele foi no Bahia, em 2019, inclusive quando ele foi campeão baiano. Ele estava meio fora, evidentemente, mas é um cara altamente renomado, não só pelos seus conceitos de preparação física. O Paulo Paixão tem, pelo seu histórico, um cara que participa da preleção, um cara que tem a sua experiência, obviamente, pelo currículo altamente vitorioso que ele tem, pela sua vivência, participa muito desse vestiário, desse agrupamento de jogadores para você se fechar em torno de um objetivo, uma parte mais psicológica e emocional. O Paulo Paixão também é muito responsável por isso nas equipes por onde ele passa. Então o Inter, de certa forma, a diretoria colorada, através do presidente Alessandro Barcelos, ele tenta equilibrar. Quando há uma resistência na preparação física do Aguirre, ele anuncia o Paulo Paixão, que é considerado
um papa da preparação física para poder amenizar, digamos assim, o aspecto negativo que poderia acontecer com o anúncio do preparador físico do Aguirre. Foi inteligente o presidente Alessandro Barcelos. Eu não esperava realmente que o Paulo Paixão retornasse. Eu recebi a informação da procura do Aguirre no começo da tarde, e aí a questão ali era de horas mesmo. Por quê? Porque desde sempre eu sabia que o Aguirre queria voltar para o Internacional, que o Aguirre tinha um sonho de retornar, que o Aguirre queria treinar o Inter. Por quê? Primeiro porque ele tem uma identificação com o clube. Ele foi jogador do Inter, ele foi treinador do Inter e teve a sua trajetória interrompida, vocês sabem como, porque, não preciso nem lembrar, né, com aquela gestão calamitosa do Vitório Pífero nas vésperas de um Grenal. E eu discuto muito, já falei muito sobre isso aqui, não vou me repetir, sobre aquela trajetória do Inter que tinha um jeito de jogar que me agradava. Muito intenso, ofensivo, de muita marcação alta inclusive, mas de boa solidez defensiva e transições muito rápidas. E um time especialmente agressivo nos primeiros minutos. Isso me encantava, não era todo mundo que fazia isso naquele momento, assim, quando eu vi o time do Diego Aguirre. Eu falava, cara, esse cara é meio kamikaze, né? Porque ele bota o time dele numa intensidade tão grande nos primeiros minutos que surpreendia o adversário. E aí, quando o adversário se dava conta, estava 1-2-0 para o Inter. Eu gostava muito desse jeito de trabalhar. Claro, nem sempre ele conseguiu o resultado, muitas vezes oscilava, mas ainda assim, aquela trajetória que leva o Inter até a semifinal e que para apenas no milionário time do Tigres, com Rafael Sobis, Gignac e vários reforços que o Tigres contratou naquele período da pausa para a Copa América, fez com que o Tigres se reforçasse. E também por todo o contexto que eu também já citei, né? O Inter faz 2-0, toma um gol ainda no Beira-Rio, vai para jogar no México, tem um gol contra do lateral Jefferson, tem 3 gols que o Tigres, do jeito que jogava, acabou fazendo, e o Inter ainda faz um gol com o Lisandro Lopes e ainda consegue quase a classificação nos minutos finais. Então foi no detalhe, foi na bola, o Tigres era um grande time e o Inter foi até a semifinal, tá tudo certo. Só que a gente está falando de 6 temporadas depois. Depois eu acompanhei ele no São Paulo, fez um ótimo trabalho no primeiro turno do Brasileiro de 2018, depois não consegue se sustentar porque perde 2 jogadores importantes, o Everton e o Rojas. E aí cria uma expectativa que não é cumprida. Há um problema de vestiário ali que todo mundo lembra, Nenê, Diego Souza, Reinaldo e tudo mais. O time acaba não cumprindo a expectativa, ele acaba demitindo. Então, são várias circunstâncias, né? Analisando o trabalho do Diego aqui, por onde ele passou, eu sempre gostei da forma como ele montou as suas equipes, ainda mais com revelação de jovens, jeito de jogar e com esse estilo de jogo que realmente é muito interessante, né? Ele propõe a intensidade, a transição rápida, a agressividade, uma marcação alta, marcação com boa solidez defensiva. Gosto muito do jeito do Aguirre jogar. E aí, no final da tarde, o presidente Alessandro Barcelos confirmou oficialmente o Diego Aguirre, porque era questão de tempo mesmo. Ele queria, o Inter fez a proposta, o Inter contatou, a questão era apenas ajustar. Tempo de contrato até o fim do ano que vem. Ele deve ser apresentado na segunda-feira. Tem uma questão logística aí, ele está em Montevidéu. Talvez ele consiga chegar amanhã, nesse domingo, para o jogo contra o Ceará, para assistir das tribunas. Acho difícil. Se ele não conseguir, segunda-feira está em Porto Alegre. Essa questão também facilitou, né? Um técnico que estava à disposição, livre no mercado, querendo trabalhar. E o salário, quanto que ele vai ganhar? Eu não consegui os valores exatos, tá? Mas aí eu me direciono também à torcida do Corinthians, que muita gente, né, acabou sendo tocada por essa informação e começou a questionar: será que o Aguirre vai aceitar o Corinthians? Será que o Inter, depois da recusa ao Corinthians, será que ele pediu a mesma coisa que ele pediu ao Corinthians? Porque na época, não é a informação que eu tenho, tá? Na época, vazou a informação, ou noticiou-se que o Diego Aguirre teria recusado o Corinthians ou o Corinthians teria recusado o Aguirre porque o Aguirre pediu muito dinheiro, cerca de R$1 milhão, para poder treinar o Corinthians. Eu respeito os colegas que deram essa informação, mas eu nunca tive essa informação. A informação que eu sempre tive do motivo pelo qual o Aguirre não aceitou treinar o Corinthians, ela não envolvia dinheiro. É óbvio que o Corinthians não tem uma condição financeira interessante, né, a ponto de pagar um salário daqui a pouco de primeira linha. Agora, isso também é uma meia-verdade, porque a informação que eu tenho é que o Corinthians chegou em R$900 mil para Renato Gaúcho e sua comissão técnica.
E mesmo assim o Renato não quis. Então um clube que se dispõe a pagar 900 mil para uma comissão técnica não é necessariamente um clube que não está disposto a assumir o risco de pagar um alto salário dependendo do treinador. Eu também entendo que o Renato valha alguma coisa e o Silvinho, por exemplo, que está na faixa de entre 200 e 300 mil, vale algo diferente. Eu também concordo com isso. Agora, o Corinthians estava disposto a pagar isso pelo Renato. E não era esse o valor, pelo menos a informação que eu tenho, que o Diego Aguirre pediu no Corinthians. O motivo pelo qual o Diego Aguirre não quis treinar o Corinthians, o que eu recebi, palavras do Diego: eu não consigo garantir que eu vou melhorar esse time em 30 dias. O Diego Aguirre não se sentiu capaz de melhorar esse time em 30 dias. E nos primeiros 30 dias o Corinthians tinha 11 jogos a disputar. Já disputou 5, 6 aí com o Silvinho. E o Silvinho tem 33% de aproveitamento, porque realmente o começo é difícil. Então o Aguirre não se sentiu capaz, sem tempo para treinar, porque ele chegaria já precisando comandar o time na sequência. Não conhecia o clube, pouco conhecia do elenco, um elenco com muitas dificuldades, e ele precisaria dar resposta imediata. Ele não se sentiu, não é capaz, mas assim, ele não viu possibilidade de melhorar o time. Então, como que ele vai assumir um desafio se ele não consegue nem garantir pro dirigente e dizer assim, cara, eu não sei se eu consigo fazer esse time melhorar. Porque eu dependo do meu trabalho, eu dependo do trabalho de campo, eu não vou ter tempo para treinar. O elenco é difícil e a pressão ia ser muito grande. E ia estourar no técnico, né? Como sempre estoura. Tá, mas então por que ele aceitou o Inter? Aí a gente faz o contraponto. O Diego Aguirre conhece o porteiro do Beira-Rio, o chefe da segurança do Beira-Rio, a telefonista do Beira-Rio. São as mesmas pessoas. O cara da massagem, o preparador de goleiros. Ele conhece as pedras do estádio. Ele conhece as árvores, as flores que estão no canteiro. Ele conhece tudo lá. Ele jogou lá, ele treinou lá. E esses funcionários, poucos mudaram de 2015 para 2021. Claro que é outra gestão. O elenco de jogadores tem muitos que atuaram com ele. Rodrigo Dourado, por exemplo. Tá, não são muitos, são alguns, né? O Rodrigo Dourado, especialmente o Rodrigo Dourado, né, que foi um dos que ele revelou tantos jovens naquela época, como o William, lateral direito, o Valdívia, o próprio Jefferson, que depois não teve sequência assim em alto nível, né, mas ele botou para jogar, ele bota para jogar jovens. E ele entende que esses clubes, como Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, você vai na base desses clubes e você encontra bom jogador. Isso é um pensamento do Diego Aguirre. Você encontra bons jogadores. Então ele tem isso como filosofia de pescar na base. Como ele conhece mais o clube, conhece as pessoas que cuidam da base, conhece o elenco, está assistindo os jogos, tem uma identificação com o clube, o caminho é mais fácil, gente. É mais fácil. Ah, mas e a questão salarial? O Inter deve ter oferecido mais do que ofereceu o Corinthians. A informação que eu tenho é que foi a mesma coisa. A mesma coisa. Cerca, não vou precisar para vocês, tá? Cerca de 700 mil para ele toda a comissão. O valor, mesmo valor que foi negociado com o Corinthians, e aí tudo bem, o Corinthians podia achar que ele não valia tudo isso, ok. E para o Internacional. Já que o espanhol Miguel Ángel Ramírez, sem o mesmo currículo, talvez com mais cartaz, mas sem o mesmo currículo, ganhava um pouco mais de 500 mil. Então, ele não aceitou o Corinthians porque o contexto do Corinthians é complicado. Podemos julgá-lo? No caso do Inter, ele confia mais no projeto, confia mais na sua capacidade em dar resultado, confia que conhecer o ambiente vai facilitar e, por isso, resolveu aceitar o desafio de treinar o Internacional. Essas são as informações que eu tenho de todos os bastidores que eu estou trazendo para vocês aqui, de contatos que eu fiz durante o dia inteiro. Eu só consegui agora gravar esse vídeo, porque realmente eu falei com muitas pessoas, de todos os lados, para entender por que o nome do Diego Aguirre, por que o Aguirre escolheu o Inter, por que o Aguirre não escolheu o Corinthians, por que o Inter está voltando com o Paulo Paixão, tudo isso para traçar esse cenário e apresentar aqui para vocês nesse vídeo. E aí? Eu, honestamente, acho que tem tudo para dar certo.
Eu gosto muito do trabalho do Agui, acho ele uma figura espetacular assim do futebol, um cara que debate sobre o jogo, discute boas ideias, um cara de altíssimo nível para conversar, e a gente torce pelo sucesso dessas pessoas, né? Então fica aqui a minha torcida para que ele tenha sucesso no Internacional. Ok? Comenta aqui se vocês também pensam o mesmo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!